Você sabe o que é a anovulação? O que ela pode acarretar? Sabe as causas e o tratamento? Para isso estamos aqui hoje com a professora doutora Adriane Manto, formada pelo FEPEL, título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasco, residência médica FEPEL com intercâmbio para a Espanha, Alicante, e mestre em ginecologia e obstetrícia pela USP. Este é Ginecologicamente Falando, o podcast da medicina da Universidade Federal de Pelotas. E eu sou Luiz Maciel. Bom, para início, começo agradecendo, professora, por estar aqui conosco para conversar sobre esse tema tão importante. Obrigado, Luiz. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Uso da tua pessoa a estender os meus agradecimentos aos demais colegas, né? E parabenizo a iniciativa de vocês de terem criado um projeto de pesquisa que possa fazer com que várias pessoas acreditem e conheçam um pouquinho do nosso trabalho da universidade, bem como se sintam mais próximos de todos nós, para que, se possível, possam até chegar até a universidade de uma maneira mais fácil e harmônica. Perfeito, professora. Agradeço mesmo. Bom, e para início de conversa, então, professora, mesmo que seja meio sugestivo, anovulação é ausência de ovulação. Mas o que seria o normal? Como se dá resumidamente o processo de ovulação? Bom, como eu bem digo, né, desde os primórdios já da humanidade, nós nascemos com um ciclo de vida que já está geneticamente programado. E os nossos ovários não são diferentes, né? Vão apresentar ciclos que são ovulatórios ou não, né, mais raramente, mas que vão cumprir o seu papel, que é de preparar para que nós possamos nos reproduzirmos, né, como espécie humana, em média de 400 ciclos durante a sua existência. Bom, resumidamente, é um termo um pouco difícil para um sistema tão complexo em que é a ovulação, mas basicamente nós temos implicado 4 estruturas. 2 a nível central, que é o hipotálamo e a hipófise, e 2 estruturas periféricas, os ovários, né, e o útero e a vagina. Por que eu digo isso? Porque é necessário que exista uma integridade perfeita entre esses sistemas. Isso tudo é comandado por um mecanismo de gatilho que acontece na menarca, que é a partir da primeira menstruação da menina, em que o cérebro tem, por sinalização, a capacidade reprodutiva daquele corpo, daquele organismo. Existe, então, né, por um equilíbrio entre noradrenalina e dopamina, a existência da síntese de um hormônio a nível do hipotálamo, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas. Esse hormônio chega por um sistema vascular chamado porto hipofisário, a hipófise, e ali, então, ocorre a síntese e a liberação das gonadotrofinas. São elas o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Essas gonadotrofinas viajam pela corrente periférica sanguínea, chegam até o ovário, se ligam em receptores específicos, o FSH na célula da granulosa, o LH na célula da teca, de cada ócito presente no ovário da mulher, da menina, e fazem então com que o colesterol, então como é importante a nossa alimentação, a fração LDL do colesterol seja primeiramente transformado em androgênios, testosterona e androstenediona, às custas do LH. E o FSH completa o serviço, fazendo com que esses androgênios sejam aromatizados no interior da célula da granulosa e com isso, então, nós temos a produção de estradiol. Esse estradiol, primariamente, vai chegar até o útero, vai fazer com que aquele tecido que se chama endométrio cresça e se prepare para uma possível gestação. Quando esse tecido não é utilizado por não ter ocorrido gestação, mesmo que tenha ocorrido a ovulação, existe um sangramento, que é um sangramento de deprivação hormonal, que é então percebido pela mulher como a menstruação. Então, bastante resumidamente, né, e muito sucintamente, assim se dá o processo normal da ovulação em uma mulher. Perfeito, professora, perfeito. E qual o contexto epidemiológico da anovulação? É comum chegar a muitos pacientes com essa disfunção? Bom, o contexto epidemiológico ele vai ser variável de acordo com o tipo de população que nós levarmos em estudo. Então, normalmente, o início da vida ovulatória e o final da vida ovulatória, os extremos da vida ovariana, elas são mais comuns
de serem anovulatórias. Primariamente nas meninas jovens, por falta de amadurecimento de todas essas conexões que eu comentei. E no final da vida reprodutiva, pela qualidade desses oócitos que não conseguem cumprir, né, a ordem da gonadotrofina, a produção adequada de estradiol. Então, digamos que nos extremos da vida, né, mulheres próximas da menarca, em torno de 2 a 4 anos, podem ocorrer mais comumente a anovulação, ou então mulheres a partir dos 35, mais acentuadamente a partir dos 40 anos, os ciclos passam a apresentar uma maior porcentagem de anovulação. Se nós levarmos em consideração as pacientes que procuram por infertilidade, nós já teremos um acréscimo maior em termos de frequência de anovulação, que pode atingir de 30% até 50% dos casos. E quais as desordens no organismo podem gerar essa disfunção? Bom, a gente normalmente tem como tripé ou destaque, né, de causas anovulatórias 3 grandes causas: a síndrome do ovário policístico, a doença tiroidiana e a hiperprolactinemia. Eu acredito que a gente vai pormenorizar a síndrome de ovário policístico, então vou me deter aqui a doença tiroidiana e a hiperprolactinemia. A doença tiroidiana, principalmente o hipotiroidismo, ela se correlaciona com a ovulação, porque nessas pacientes a gente tem um aumento da produção do hormônio TSH. Esse hormônio tem uma molécula estruturalmente muito próxima, muito parecida às gonadotrofinas. Todos os hormônios apresentam estruturalmente uma porção alfa, que é comum a todos, e uma cadeia de aminoácidos que difere em relação à sua sequência, que faz com que o hormônio tenha uma característica específica e que receba, então, né, diferentes designações. Normalmente, por ter a molécula do TSH muito próxima das gonadotrofinas, nessas mulheres hipotiroideias, esse hormônio termina se ligando no receptor da gonadotrofina, e isso então faz com que aquele comando para que ocorra a esteroidogênese a nível ovariano não se dê de forma adequada. Então, esse é um dos grandes motivos que na paciente com hipotiroidismo a gente vai encontrar mais fácil a ovulação. Nas pacientes hiperprolactinêmicas, a prolactina é um hormônio que normalmente ela se encontra inibido pela dopamina. Como havia comentado, a dopamina é um dos principais neurotransmissores que organiza o início desse complexo ciclo a nível hipotalâmico. Então, se nós temos níveis de dopamina alterados por aumento do nível de prolactina, nós vamos ter um comando para ovulação de forma errônea. Isso faz com que os ciclos sejam anovulatórios mais comumente nessas mulheres. E uma das principais causas de hiperprolactinemia é o uso de medicamentos, se não a doença tiroidiana, como eu já havia comentado. E não são medicamentos raros, são medicamentos da nossa prática diária. Antieméticos para paciente que tem enjoo, faz tratamento para gastrite, para esofagite, tratamento com antidepressivos, tratamento com anticonvulsivantes. Então, essas pacientes em que tem um nível alterado de prolactina, muito comumente pelo uso de algum medicamento prescrito normalmente para tratamento de uma outra patologia, pode se associar então com a anovulação de forma bem mais frequente. E quais os sintomas, professora, que podem fazer com que uma paciente suspeita de estar com anovulação? Bom, é característico que as pacientes que apresentem anovulação tenham ciclos menstruais muito irregulares. O que eu quero dizer com irregularidade menstrual? Que uma mulher que ovula fisiologicamente, ela tem um ciclo que tem uma variação de uma menstruação ao início de outra menstruação, de outro ciclo, entre 21 e 35 dias. E ela sangra em média 3 a 5 dias com uma perda em torno de 30 a 80 ml diários. Isso é um ciclo menstrual regular e que normalmente se associa com um ciclo ovulatório fisiológico. Quando não existe um ciclo completo normal, a primeira manifestação traduzida pela paciente é a ausência de menstruação dentro de um prazo de tempo em que ela considerava que aquele ciclo deveria acontecer. Então, são pacientes que têm como primeira queixa a ausência de menstruação, falha de menstruação dentro do tempo previsto. Ok, professora. Em que a anovulação vai influenciar na fertilidade?
tem essa ligação bem estabelecida? Com certeza, essa ligação é única. Para que aconteça a gestação, é necessário que a paciente complete o ciclo ovulatório ovariano. O ciclo ovulatório ele acontece com fins de amadurecimento dos óvulos, né, que são estruturas que serão fecundadas pelos espermatozoides. Sem com que haja ovulação, sem com que haja esse amadurecimento, não existe a possibilidade de que esse óvulo seja fecundado, então é impossível que a paciente tenha chances de gestação. Então a ligação é direta, muito importante para que a fertilidade da mulher seja preservada. A senhora já comentou sobre a síndrome dos ovários policísticos, né, mais cedo. E qual é a relação que nós temos diretamente com a ovulação? A síndrome dos ovários policísticos é uma das 3 principais causas, como eu havia comentado, de anovulação. A síndrome, na verdade, ela é estudada há muito tempo, se aprende ainda muito a respeito da síndrome do ovário policístico, mas ela se caracteriza por uma alteração nos pulsos do gene RH. Você acredita que isso possa ter uma relação gênica? Essas meninas que apresentam ovário policístico são mais frequentes em famílias com ovário policístico. E por terem um pulso de comando central alterado, elas têm uma dificuldade de cumprir a produção proporcional de gonotrofina, LH e FSH, e isso então compromete a produção de hormônio ovariano de forma adequada. Essas pacientes, além de não ovularem bem, elas costumam ter associada na ovulação a obesidade, que é um outro fator bastante influente, tá, sobre o ovário, porque nós temos na paciente obesa aumento de resistência insulínica. Esse aumento de resistência insulínica favorece a conversão no ovário de colesterol e androgênio, e o excesso de androgênio dentro de cada folículo é um fator de confusão para a fisiologia funcional do óvulo, e esses folículos terminam parando o seu crescimento antes mesmo de amadurecerem. Então, isso confere ao ovário uma imagem, né, policística, e daí então o nome da síndrome, porque se associava ciclos menstruais falhos e irregulares com uma imagem ovariana de policistose, e ainda clinicamente pelo aumento da produção de androgênios, acne, aumento de pelos em áreas onde normalmente nós não veríamos nessas mulheres, que é considerado como mulheres hirsutas, né? E em alguns casos a alopécia androgênica, que não é comumente observada em mulheres normais, com produção hormonal normal. Então, o fato de existir a síndrome do ovário policístico, existe uma maior frequência de anovulação e, como eu havia comentado, não acontecendo a ovulação de forma adequada, o potencial reprodutivo dessa mulher fica comprometido. E qual seria o passo a passo para diagnosticar a ovulação? Bom, a primeira suspeita acontece quando nós tentamos justificar o calendário menstrual. Então, um calendário menstrual irregular é um calendário menstrual que traduz, normalmente, ciclos anovulatórios. Então, tentar caracterizar bem o padrão dos ciclos menstruais de uma menina é o mandatório e o primeiro passo para a suspeita de uma anovulação. Quando a mulher ovula, ela produz, caracteristicamente, no pico de produção ovulatória, pós-ovulatória, pelo corpo lúteo, progestogênio, a progesterona, e ela produz em torno de 10 nanogramas por ml no seu pico. Então, uma dosagem de progesterona entre o 21º e o 23º dia do ciclo, inferior a 5, é diagnóstico de anovulação. Além da suspeita clínica, confirmação laboratorial, existe também a possibilidade de nós acompanharmos o ciclo de crescimento, amadurecimento e ruptura folicular e formação de corpo lúteo por um exame de imagem realizado por uma ultrassonografia transvaginal. Então, o diagnóstico não é difícil de anovulação, ele é só a gente cumprir os passos esperados, que a fisiologia acontecesse de forma normal, e a falha nesse ciclo traduz a anovulação. Ok. E existe maneiras que eu possa prevenir uma pessoa de não ter anovulação?
Existe sim a orientação de que hábitos de vida saudáveis sejam mais relacionados a ciclos ovulatórios em mulheres. O que eu quero dizer? Uma alimentação adequada, um índice de massa corpórea adequado está mais relacionado a ciclos ovulatórios, a ciclos fisiológicos. Como eu havia comentado, a obesidade é um fator ligado a síndrome de ovário policístico e, se não, né, uma causa de anovulação. O que acontece com uma paciente obesa? Ela produz na gordura, ela converte na gordura os androgênios em estrona, que é um estrogênio não tão potente quanto o estradiol produzido no ovário, mas que pode gerar uma confusão a nível cerebral e enganar o cérebro, orientando o cérebro como se aquela mulher estivesse no nível hormonal normal. E com isso, então, não existe estímulo cerebral para que o ovário funcione. Aliado a essa confusão de orientação hormonal nessas mulheres, existe pela obesidade o aumento da produção de fatores insulinoides, que, como havia comentado, atrapalham a conversão do colesterol a nível ovariano até uma adequada concentração de estradiol. Então, se alimentar bem é um requisito para ter ciclos ovulatórios mais frequentemente. Dormir bem também é outro fator importante. Nós produzimos uma série de substâncias durante o sono que são também influentes sobre o controle ovariano. E ter um cérebro adequadamente funcionante, já visto que todo o início do comando ovariano parte de um cérebro adequadamente funcionante. E a partir do momento que nós temos um diagnóstico de anovulação, qual seria o tratamento mais indicado? E tratamento para a fertilidade também está previsto? Bom, aí normalmente quando se diagnostica a anovulação é a gente tentar descobrir o que está por trás da anovulação, né? A anovulação é, acima de tudo, um sintoma e normalmente tem uma causa. Então é lógico tratar causas básicas relacionadas à anovulação. Não havendo desejo de gestação, nós podemos bloquear esse ovário com o uso de ciclos contraceptivos ou ciclos de estrogênio e progesterogênio, simulando um ciclo ovulatório normal, e com isso essa menina passa a sangrar normalmente, como esperado. E se há o desejo de gestação, o que a gente pode é sim usar indutores da ovulação. Por fim, então, gostaria então de agradecer a sua participação. Foi uma conversa muito produtiva e esclarecedora e não podia ser diferente, né? Tendo uma profissional tão incrível como tu és. Meu muito obrigado e até as próximas. Muito obrigado, Luíde. Fico lisonjeada com teus elogios e fico muito feliz de poder ter colaborado com o projeto de vocês.